A passagem de Maxwell pelo São Paulo não deixará saudades e terá poucas lembranças que o contrato até 31 de maio. O atacante encerrará sua trajetória pelo clube com apenas 9 jogos disputados. Contratado em 2017 a pedido de Rogério Ceni por indicação do argentino Lucas Prato, Maxwell não conseguiu ter uma sequência e relatou ao Globo Esporte o que não deu certo. Foram muitas lesões, eu cheguei no São Paulo já machucado e eles sabiam. E toda a fisioterapia me acolheu muito bem, tentaram me recuperar ao máximo possível, acho que foram 3 meses lutando muito contra a pubalgia, sempre treinando. Também tinha um desequilíbrio muscular muito grande, e eles tentaram muito, eu trabalhei muito. O clube que eu mais trabalhei foi no São Paulo, então eu treinava muito forte, muito mesmo, e quando eu pensei que as coisas iam começar a dar certo, não deram, afirmou Maxwell. Uma das frustrações de Maxwell foi a falta de sequência, principalmente após marcar seu primeiro gol diante do Atlético Paranaense. Depois desse dia, ele saiu do banco de reservas contra o Fluminense e no jogo seguinte, mas passou os próximos 4 jogos sem ser relacionado. Pela minha autocrítica, eu sei que eu poderia ter jogado. Não fui tão bem lá, então é uma coisa que as pessoas às vezes têm razão de falar que não foi uma boa contratação, mas tem outro lado que eu estava machucado quando cheguei e das oportunidades que não tive. Joguei muito pouco no São Paulo, tive um jogo que entrei e eu fiz um gol contra o Atlético Paranaense e ali achei que as coisas iam começar a acontecer, mas não aconteceu, ao contrário, eu não joguei mais, são coisas que não dá para entender, disse. O último jogo de Maxwell com a camisa do São Paulo foi no dia 17 de janeiro de 2018. Após essa data, o atacante foi emprestado para Grêmio e Paraná. No entanto, problemas extracampo fizeram que Maxwell entrasse em rota de colisão com o Paraná e o contrato foi rompido. Mesmo livre, o atacante não despertou o interesse do São Paulo em um possível retorno e desde o dia 10 de fevereiro de 2019 ele não disputa uma partida e não procurou São Paulo para treinar no Citra Barra Funda enquanto o seu contrato não chega ao fim. A gente nem chegou a falar sobre isso. A Mercedes do São Paulo foi muito conturbada, muita coisa interna, muitas coisas que as pessoas não sabem, eu prefiro não falar para não expor ninguém também, não expor as pessoas que estavam envolvidas, mas foi meio complicado. Eu da minha parte tenho a minha consciência limpa, sempre trabalhei muito forte e as coisas não aconteceram por vários motivos, principalmente extracampo, completou. O ex-treinador de São Paulo, o uruguaio Diego Aguirre, recordou o polêmico episódio no dia em que ignorou o técnico Fábio Carelli antes do clássico entre São Paulo e Corinthians em 2018. O treinador reconheceu que não cumprimentou Carelli, mas afirmou que foi sem querer. Na época, Carelli chegou a reclamar na imprensa da falta de respeito do uruguaio antes do clássico. Aguirre explicou o porquê de não ter cumprimentado o ex-treinador do Corinthians. Quando saímos para o campo, eu estava preocupado com o jogo. O Corinthians havia feito uma mudança e eu queria falar com os meus jogadores uma coisa tática. Minha cabeça está completamente no jogo. Eu não o cumprimentei, mas foi sem querer. Não foi nada demais. Eu mal percebi e ele achou ruim, achou que foi um desrespeito, foi uma má interpretação dele, mas está tudo bem, disse Aguirre em entrevista à ESPN Brasil. O São Paulo pode ver o valor recebido pela transferência de ontem para o Ajax alterar na moeda brasileira. Quando fechou a transação em fevereiro, o clube acertou o negócio por 16 milhões de euros, com mais 6 milhões de euros por metas a serem atingidas pelo jogador. Na época, tal quantia valia a 102 milhões, pois o euro tinha cotação de 4,64. Hoje, com o euro a 5,87, o tricolor paulista teria direito a até 129 milhões. Como a janela de transferência para a Holanda estava fechada na ocasião da venda, o jogador só será apresentado oficialmente ao clube europeu em julho. A data ainda pode alternar em função da pandemia do coronavírus. Está previsto o pagamento de boa parte do valor referente à transferência em julho. Até o fim desta temporada serão pagos mais parcelas pelo Ajax. O São Paulo ainda tem 20% de uma futura venda de Antony feita pelo Ajax.